Então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Última aula teórica de estatística para administração. Tá? Nas próximas duas aulas, antes da prova, a gente vai ver como fazer esses testes no R. Tá? Mas hoje é nossa última aula teórica. Ou seja, até o assunto de hoje cai a nossa P2. Tá? E hoje vamos falar um pouco sobre testes para proporções. A gente já viu um deles, mas passou muito por cima. Então eu vou pegar de novo esse teste, tá? E também vou falar um pouquinho do teste para diferença de proporções, que você vai ver que segue toda a mesma linha do teste para médias, no fundo. Então até agora, né, a gente basicamente o nosso foco, né, foi testes para média, para diferença de médias, né, e na aula anterior para variâncias, né? Lembrando que antes de fazer um teste de médias, né, quando temos variâncias desconhecidas, a gente faz um teste para variância, para saber se as variâncias são iguais ou diferentes. E depois que a gente saber isso, escolher o teste apropriado para a diferença de médias. Né? Mas a média e a variância não são os únicos parâmetros que são importantes. Assim, né? Tem outro parâmetro que é a proporção, que ele também é bastante útil, né, na vida prática. Então a gente vai focar hoje esse tipo de testes para proporções. E por que é útil? Por exemplo, para fazer inferência sobre a intenção de voto. Né? Tínhamos falado que, por exemplo, né, logicamente que não dá para perguntar para todo mundo por que vai votar. Ia te perguntar sobre isso, Quando a gente vê Jornal Nacional, a gente vê, né? Ah, Lula tá na frente para 2022. Como eles fazem essa contagem? Tipo, eles não entrevistam todo mundo do Brasil. Não. Como? O que eles fazem é o seguinte: eles pegam uma amostra, né, de pessoas, vamos supor 1.000 pessoas que eles são escolhidas aleatoriamente, tá? Quando for aleatório, não é que pega tu, não. Tem toda uma forma sistemática, tá, de pegar essas amostras, tá? E eles perguntam: olha, se as eleições fossem amanhã, por quem você votaria? Eu votaria pelo Lula, eu votaria pelo Bolsonaro, eu votaria, sei lá, pela Marina, né? Por qualquer um, né? E em função disso, através de um teste de hipóteses, né? Eles podem fazer alguma inferência, né, sobre o que aconteceria na população. E o que a gente vê, né, no Jornal Nacional, sei lá, esses gráficos, né, é aquilo que aconteceu na amostra, né? E lembre-se que ele sempre fala, né, uma margem de erro de tanto, lembre-se que a margem de erro ela está associada com o intervalo de confiança, né? Mas tudo isso que eles fizeram, basicamente a gente consegue fazer com aquilo que a gente está vendo nessa matéria. Mas aí na amostra, tipo, de 1.000 pessoas, a gente teria que fazer com pelo menos, tipo assim, umas 100 pessoas de cada estado. Não daria 1.000. Não, não, deve ser mais, né? Não. Mas, por exemplo, que se quer saber a intenção de voto no Rio de Janeiro, você só foca no Rio de Janeiro. Então pega sei lá, pega uns 3.000, 5.000 do Rio e faz, né? Lembrando que tem uma forma que a gente viu lá atrás, né? Como calcular o tamanho da amostra, né? Para determinados fins, né? Vendo quanto você quer errar no seu cálculo e tudo mais, né? Eu só vou ver aqui quem escreveu, acho que alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Já volto aí no Não, slide. foi eu que levantei a mão, professor, Ah, perdão. tá, não, Mas eu tranquilo. já baixei, eu ia falar justamente isso, que tem uma forma de calcular, né, o tamanho da amostra. Exatamente, exatamente. E o que mais dá para fazer? Né? Não é simplesmente de voto que vive o homem. Né? Então, dá para fazer muita mais coisa além do que intenção de voto. Né? Por exemplo, proporção de pessoas a favor ou contra uma determinada política do governo. Né? Vamos supor que a gente quer saber, né, se o governo do Rio tem que impor obrigatoriedade de vacina nas pessoas. Tipo assim, quem não está vacinado vai ser demitido, vamos supor. O, o governo está estudando isso, né? Mas eles querem saber, né? Eles não vão perguntar para todo mundo porque é caro. Eles vão pegar umas pessoas aleatórias e perguntar: olha, o que você acha disso? É uma boa ideia ou não é uma boa ideia? Né? Então aí vai ver a proporção de pessoas que estão a favor, por exemplo, dessa política de governo ou não. Né? Ou
com o de volta às aulas, né? Vamos supor que a FRJ está estudando, né? Voltarem às aulas presenciais já no semestre que vem, né? E vamos supor que eles resolvem saber a opinião dos alunos, né? Pergunta para os alunos, olha, você está para alguma amostra, né? Você se sentiria confortável voltando para as aulas presenciais no próximo semestre? Não falar sim, não. Você vai ter uma proporção, né? É, só que vai ser tudo na amostra, então a gente vai ter que fazer esse processo de inferência estatística, né? Que é através, por exemplo, do teste de hipóteses, né? Para concluir alguma coisa da população, né? Então vamos começar, né? Revendo esse teste da proporção que a gente já tinha visto. Tá? Vamos denotar por um P, com um número zero, um valor hipotético da proporção. Pode ser 0,5, pode ser 0,2, né? Sei lá. Pode ser o valor que a gente quiser, né? Sempre e quando esteja entre 0 e 1, né? A gente pode estar interessado em fazer qualquer um desses três testes, né? Se a proporção é igual a alguma coisa ou diferente, né? Se a proporção é menor ou menor ou igual, desculpem, ou maior, ou se a proporção é maior ou igual ou menor. Por exemplo, vamos supor que a FRJ fala assim, olha, se tivermos evidência de que mais de 50%, mais de 70% dos alunos estão vacinados, a gente volta às aulas presenciais. Então a gente vai testar, né? Se a proporção é menor ou igual do que 0,7 ou maior do que 0,7. Se rejeitarmos H0, né? Ou seja, se P for maior que 0,7, né? A gente está falando, olha, mais de 70% dos alunos foram vacinados, sim. Então, esse teste nos ajudaria a assumir uma posição como universidade, né? Para voltar ou não voltar para as aulas, por exemplo. E assim a gente pode estar o que a gente quiser. Então, assim como no caso da média populacional, né, a gente precisava de uma estatística de teste, uma quantia apropriada para comparar e tudo mais, para a proporção a gente também precisa de uma estatística de teste e uma regra de decisão. Né? Lembre-se, se for maior do que quantia, por exemplo, né? Se for maior do que o valor absoluto, né? Todas essas coisas. Então, a gente vai deduzir essa estatística de teste e o critério de decisão. Tá? A forma para construir a estatística de teste para a proporção é muito semelhante, tá, ao caso da média. A diferença, né, que não vamos ter mais x barra, né, que vai ser não vamos ter mais a média amostral, mas vamos ter a proporção amostral. Tá? E não vamos ter essa variância que era sigma sobre raiz de n, né, que ele de fato é a variância de x barra, mas vamos ter a variância, desculpa, o desvio padrão, né? Vamos ter o desvio padrão da proporção. Tá? Então vamos fazer umas continhas lá para chegar nessas contas. O que a gente sabe? A gente sabe, né? A gente sabe e conhece já o teorema central do limite. Né? E fala basicamente que para qualquer distribuição, né, que tenha variância finita, né, a gente consegue fazer uma aproximação pela distribuição normal. Então vamos pegar um caso particular, uma distribuição especial, que é a distribuição Bernoulli. Né? Lembre-se que Bernoulli é cara coroa, sim, não, 0, 1. Né? Com probabilidade de sucesso, P. Né? Lembre-se que a Bernoulli tem esperança P e variância P vezes Q. Né? Ou P vezes 1 menos P. Né? Essa daí é a esperança e a variância da Bernoulli. Então, pelo teorema central do limite, a gente tem o quê? Que x barra dividido por P, que é a esperança, né? Dividido pela raiz quadrada da variância dividido por N, a variância P menos P, tudo isso segue uma normal 0 e 1. Isso a gente já sabia do teorema central do limite. Beleza. Só que no caso da Bernoulli, esse x barra, na verdade é quem? É a proporção estimada, né? Por quê? Porque cada x vai ser 0 ou 1. Né? Então, o x barra vai ser o quê? A soma dos uns
dividido por N. Isso é a proporção, né? A proporção de pessoas, vamos supor, com determinada característica. Né? Então, vamos substituir esse X barra por um P chapéu. Né? Esse chapéu significa estimado. Tá? Alguns livros colocam P barrinha, tá? Mas vamos utilizar de preferência P chapéu. Tá? Lembrando que os dois, nesse caso, servem para representar a proporção estimada. Então, beleza, né? Eu vou substituir x barra por p chapéu. E sobre H0, ou seja, assumindo que H0 é verdade, né? Lembrando quem que é H0, esses caras aqui. Sempre tem um P0 aqui. Eu substituo o meu P pelo P0. Estou assumindo que é verdade. Né? No pior dos casos, que meu P é igual a P0. Então, como P é igual a P0, eu posso substituir e tenho esse cara aqui. E esse cara aqui em vermelho é a minha estatística de teste. E eu vou ter tudo para calcular isso, né? Porque eu vou ter minha amostra. Pela minha amostra, logicamente, eu vou saber o tamanho N, né? O tamanho da amostra. Eu vou calcular a proporção estimada, né? E na hora de definir minha hipótese, eu vou ter quem que é esse P0 aí, né? Na parada. Então, eu vou ter tudo para calcular, né? E como segue uma distribuição normal, a gente vai comparar essa estatística de teste com o quantio apropriado da distribuição normal. Seguindo a mesma regra que a gente já viu, por exemplo, para o caso da média. Né? Se o teste for bilateral, né? P igual P0 versus P diferente de P0, né? É bilateral, né? Se você faz o gráfico na tua cabeça, vai ter duas áreas cinzas dos lados, né? Você vai comparar quem? Você vai comparar se o valor absoluto dessa estatística de teste é maior, né, do que o lado da direita, por exemplo, que uma das áreas. Né? Se for maior, projetamos. Né? Mas, se a sua hipótese for unilateral, como essa aqui, por exemplo, P menor ou igual do que P0 versus P maior do que P0, né? Como é maior, né, você olha para o lado direito, né? E como só tem uma área cinza, né? E a soma das partes cinzas tinha que ser alfa, né? Você vai olhar para o quantio 1 menos alfa, para ver se cai na área cinza da direita. E no último caso, você olha se a estatística de teste cai na área cinza da esquerda, que seria o quantio alfa. Né? E é isso o que a gente já tinha feito no caso da média, né? Simplesmente estamos mudando agora a estatística de teste, né? Para conseguir testar a proporção. Tá? E, logicamente, né, a gente utilizar o computador, né, a gente sempre pode ir lá para o p-valor, né, que por enquanto a gente não vai se preocupar aqui que é isso, tá? Vocês vão ver na outra matéria. Pelo menos se pegarem comigo, eu passo isso daí. Rejeitamos H0, né, se o p-valor ele é menor do que o seu nível de significância alfa. Tá? Então vamos ver um exemplo para ver como que faz isso. Né? Vamos supor que temos essa hipótese aqui. Né? H0 é igual, que a proporção é igual a 0,2, versus H1, que a proporção é diferente de 0,2. Ou seja, nosso teste de hipóteses ele é bilateral. Sabendo que uma amostra de tamanho 400 produziu uma proporção amostral de 0,175, rejeitamos ou não rejeitamos H0? Então, beleza. Como temos todas as informações, precisamos calcular a estatística de teste. Né? Temos P chapéu, que é 0,175. Né? Quem que é nosso P0? Nosso P0 é 0,2. Né? Então, vou substituir 0,2 onde corresponde. E nosso N, que é o tamanho da amostra, é 400. Então, beleza. A estatística de teste vai dar menos 1,25. Então, já temos o valor da estatística de teste. Agora, precisamos saber se rejeitamos
ou não rejeitamos H0. Para isso, como é um teste bilateral, vai ter área cinza em dois lados, né? Então eu comparo com o quantio 1 menos alfa meios da distribuição normal. Né? E esse quantio aí deu 1,96, né? Então eu me pergunto, o valor absoluto da minha estatística de teste é maior do que esse 1,96, né? Ou seja, esse 1,95, né? É maior do que esse cara? Não, não é. Então, como não é, eu não rejeito H5. Simples, né? Não tem muito segredo, continua sendo o mesmo procedimento dos passos anteriores. E como faz no computador? No R tem uma função que chama prop.test, que é ela que vai nos ajudar a fazer o teste para a proporção. Tá? Mas essa função tem essa cara aqui, ó. Prop.test xnp correct conf level alternative. Se você não sabe o que é isso, que são esses parâmetros, você não vai conseguir utilizar a função. Então, quem que é x? X vai ser o número de sucessos na tua amostra, né? Por exemplo, no caso anterior aqui, tínhamos que a proporção deu 0,175, né? Isso significa que, deixa eu calcular aqui, eu preciso calcular, né, quem que é o número de sucessos, né? Só um minutinho. Pronto. Multiplicou 400 multiplicado por 0,175, né? Que é a proporção de 1, vamos falar assim. Isso dá 70, né? Então eu tenho 70 sucessos, né, nessa amostra, né, que seria meu X. Tá? Quem que é o N? N é o número de observações na amostra, no caso, 400. Quem que é o P? P na fórmula é o nosso P0. Tá? No nosso caso, do exemplo anterior, 0,2. Esse correct igual falso, tá? Esse correct, na verdade, porque existe outra fórmula para fazer o teste para proporção, que utiliza uma correção, tá? Um termo de correção, mas a gente não vai utilizar essa correção, por isso estou dando igual a falso, né? Mas a função dá a opção de você usar essa correção ou não. Mas como a gente não viu essa correção na aula, a gente vai colocar sempre aqui falso. Né? Esse conf level sempre vai ser igual a 1, né? Menos alfa, no nosso caso, né? O alfa meio, dependendo do que a gente quer, né? Não, desculpa, na verdade sempre vai ser 1 menos alfa. Tá? Quando for bilateral, ele já vai saber dividir certinho, tá? Esse alfa sempre vai ser 1 menos alfa, né? E as hipóteses alternativas, assim como nos outros testes, ele pode ser bilateral, que é esse two-sided, né? Menor, né? Que é less, ou maior, que é esse último, né? Então, dependendo de quem que tem hipótese alternativa, né? Se for o primeiro, esse aqui é two-sided, esse aqui vai ser maior e esse aqui vai ser menor, né? Repare que ele sempre pergunta pela alternativa, né? Então, conhecendo que esses são os parâmetros da função, a gente simplesmente pode utilizar, né? No exemplo anterior, tínhamos que P era igual a 0,2, né? Bom, nosso P seria 0,2, alfa igual a 0,05, P chapéu era 0,175, N era igual a 400, né? E isso implicava que o nosso X, aqui eu coloquei 50, mas na verdade acho que é 70, né? Acho que coloquei errado. Isso aqui acho que era 70, né? Isso, era 70. Por algum motivo desconhecido, eu coloquei 50, mas era 70, tá? E como é um teste bilateral, eu vou falar, olhar os dois lados.
Então, beleza. Falo aqui que é meu X, né? Aqui estou multiplicando simplesmente, ou poderia ter colocado direto 70. Falo aqui que é meu N. Falo aqui que é meu P. Esse correct sempre vai ser falso. Esse conf level sempre vou dar 1 menos alfa, né? E a alternativa, tu sai. Né? E vou olhar para quem? Entre toda essa informação que o R vai me dar, eu vou olhar para esse cara aqui. Né? Se consigo, opa. Esse cara aqui que é P-valor, né? P-value. Tá? Professor, Sim. em todos os exercícios, nunca teve um alfa diferente, né? Sempre colocamos 0,05 mesmo. Mas poderia ter outro valor. Sim, Poderia. sim, falou. Mas a gente sempre usa o 0,05. Quando ninguém fala nada, você coloca 0,05 mesmo. Então a gente olha para o p-valor, tá? E como o nosso p-valor ele é maior do que alfa, tá? Não rejeitamos H0. E se você está se perguntando quem que é esse x-squared aqui, esse daqui é simplesmente o quadrado, tá? Do nosso z. Se você colocar menos 1,25 ao quadrado, você vai chegar nesse 1,5625, tá? Professor, Sim. por que nesse caso tem que ser maior do que alfa? Não tem que ser, na verdade, né? A regra do p-valor é a seguinte, né? Se o p-valor ele é menor do que alfa, rejeitamos. Caso contrário, não rejeitamos. Como nesse caso aconteceu o caso contrário, né? Então não rejeitamos. Tá? Deixa eu ver se coloquei aqui certinho. Peraí. Se tivermos o p-valor, né? Rejeitamos H0 se o p-valor for menor do que alfa. Né? Então essa é a regra. Quando for menor, rejeitamos. Nesse caso, como não foi menor, não rejeitamos. Tá? Então vamos lá mais um exemplo aí. O Departamento de Administração da FAC gostaria de saber se a maioria dos alunos está satisfeito com a forma como o ensino remoto está acontecendo. Uma amostra de 200 alunos foi escolhida de forma aleatória e os 120 desses alunos, tá, eles falaram que estão satisfeitos sim. Tá? Então, defina a hipótese apropriada e faça o respectivo teste de hipóteses. Né? A diferença da questão anterior, que já vinha bonitinho quem que era H0 e H1, aqui a gente tem que escrever. Né? Então tem que ler muito bem a questão para conseguir entender. Então, o Departamento de Administração da FAC, o FRJ, gostaria de saber se a maioria dos alunos, ou seja, mais do que 50%, como é mais de, né, a hipótese alternativa vai ser P maior do que 0,5, que é maior do que a maioria, né? Maior do que 50%. Né? E H1, nesse caso, vai ser o oposto, né? P menor ou igual do que 0,5. Tá? Como que eu peguei isso? A primeira linha estava, quero saber se a maioria, né? E como sempre na hipótese nula tem que ir igual, menor igual ou maior igual, eu já mandei o cara para o H1. Tá? Então, beleza, eu tenho esse teste. Agora é preciso, né? Agora que já estabeleci um teste, preciso calcular a estatística de teste. Né? Que é P chapéuzinho menos P0, tudo isso dividido pela raiz de P0, multiplicado por 1 menos P0 sobre N. Então, beleza. Se você dividir 120 sobre 200, né, você vai chegar nessa proporção estimada, né, que vai ser 0,6. Tá? E o P0 você já tem 0,5, 0,5, 0,5. Na questão fala bem claro que são 200 alunos, né? Então você pega N igual a 200, e essa conta vai te dar 2,82. 83 quase. Então, beleza. Como é um teste unilateral, de P maior do que alguma coisa, maior eu vou olhar para o lado direito. Né? Então eu vou calcular o quantio,
o menos alfa da distribuição normal e vou comparar se a minha estatística de teste é maior do que esse quantio ou não. Ou seja, eu vou ver se ele caiu na área cinza ou não. Então, calculamos o quantio, né? Quantio menos alfa, vai dar 1,64, né? E nós perguntamos, 2,83, ele é maior do que 1,64? Sim, é maior. Beleza, então rejeitamos H0. E você vai falar o quê? Qual será a tua conclusão, por exemplo? Olha, de fato, a maioria dos alunos da FAC, né, estão satisfeitos com a forma como o ensino remoto está acontecendo. Vamos supor. E como que faz no R? De novo, né? Como eu já sei quem que é X, N, P e esses caras, né, eu simplesmente vou completar. Né? X era o número de sucessos, né? Que no caso era 120. N era o número de total de observações na amostra. No caso era 200. Meu P, na verdade, era o P0, né? Que era 0,5. Esse correct igual false sempre vai igual. Conf ponto level sempre é 1 menos alfa, que no nosso caso alfa é 0,05. E nossa alternativa, como era P maior, né? Maior, né? Coloca esse comando aqui. Né? E vejam que aqui, na saída do R, na 1, 2, 3, na quarta linha, ela até te fala qual que é a hipótese alternativa. Né? O verdadeiro P é maior do que 0,5, né? Que é exatamente o que a gente tinha definido lá. Né? Então, a gente vai olhar para quem? Para o P-valor. E como o nosso P-valor ele é menor do que alfa, que vale 0,05, nós rejeitamos H0. Tá? A mesma conclusão que tínhamos chegado fazendo o teste manualmente. Né? O senhor pode repetir, professor, essa aí, por favor? Ah, foi mal, Vinícius. Professor, Sim. Nesse caso de questão assim, de maioria, tipo, quando ele falar assim, a maioria das pessoas preferem tal coisa, o P sempre vai ser 0,5, né? Porque é mais de 50%. Isso. Então, o P é sempre 0,5. Isso. Tem outra chance de o P não ser 0,5? Tem, vamos supor que, por exemplo, eu acho que para mudar uma coisa na Constituição, no caso do impeachment, por exemplo, não bastava ser mais de 50% dos votos. Acho que tinha que ser mais do que um número. Vamos supor 70%. Aí seria 0,7. Exatamente. Depende muito do caso. O P você interpreta de acordo com, tipo assim, a probabilidade de acontecer. Esse P-valor aqui? Não, tô falando o P. O P aqui em cima. Isso. É o P chapéu, né? Isso. Não, entendi. Não, peraí. O P que vai no R não é o P chapéu, não. O P que vai no R é aquilo que você está testando. P igual a alguma coisa versus P diferente de alguma coisa. Né? É o valor teórico. Depois é 0,5, 0,7, 0,2, o que você quiser. Tá? Professor? Sim. No outro exemplo, no P, você multiplicou o P circunflexo pelo valor da amostra, não foi isso? Ou não? Isso, aqui, isso. Eu fiz isso, né, porque meu X tem que ser número de sucessos, né? Então, quando eu multiplico a proporção de sucessos pelo total de observações, eu vou ter exatamente o número de sucessos, né, que foi 70. Mas, né, no caso do outro, você fez 0,5 vezes 200? Não, porque o 0,5P é esse cara aqui, né? Esse é meu P0. O X é o número de sucessos na amostra, né? No caso, o número de sucessos foi 120. Né? 120 dos alunos falaram estarem satisfeitos, né? Definindo o sucesso como estar satisfeito. Né? Então, por isso eu coloquei 120. Já podia. Lá na outra não tinha essa informação direta? Não tinha. Só tinha que na amostra produziu P chapéu 0,1. Perfeito. Veja que aqui o teste é P igual a 0,2. Né? Essa igualdade aqui está indo aqui, no P. O X é o número de sucessos na amostra. Beleza, entendi. Você falou o quê, Vinícius?
Não, eu falei que na primeira questão ele já definiu a amostra para gente. Isso. Hipótese, é hipótese, na verdade. Isso. E aqui e no outro deu pé chapéu, né? Aqui deu informação um pouquinho diferente. Assim que deve cair na prova, né, professor? De interpretar. De fato tem que saber interpretar, sim. Isso daí é uma coisa que é cobrada, assim. Professor, essa maneira que o senhor está explicando é uma maneira alternativa a esses cálculos que a gente fazia. Isso. Pô, para mim tá mais fácil de enxergar. Esses cálculos são mais complexos. Pô, fazer, como o professor estava dizendo, fazer na mão não dá. Não, dá até dá, mas pô, bem mais chato. Não é só jogar na forma. É. E botar. O que eu acho mais tranquilo é essa regra da rejeição do Do p-valor p-valor, né? menor que alfa. Sim, O outro, sim. o outro tem mais. Assim, essa regra do p-valor é muito fácil de usar, mas às vezes não é tão fácil de entender o conceito de p-valor no começo. Por isso que eu não estou passando isso. Mas para usar é ótimo. O que muda nessas fórmulas por exemplo, nesse teste de hipótese, é só essa alternativa, né? Que se for igual é aquela two size, se for maior great, é essa aí, e se for menor é outra, que eu esqueci o nome. Isso, less, LES, exatamente. Tá? É só isso que muda, porque o resto é tudo igual, é só botar igual. O correto é sempre igual. Não, você vai ter que colocar o tamanho da amostra, mas é fácil pegar. Por exemplo, você pode definir tudo certinho, mas se você faz um teste bilateral, quando tinha que fazer unilateral, você vai obter outra resposta. Tá? E muito cuidado, porque, por exemplo, né, você se lembra que na P1 eu pedi código, né? Se você chegar na resposta certa por acaso, vamos supor que você tinha que colocar aqui maior e colocou two sides, mas chegou na mesma resposta. Mas o código está aqui, two sides, não está valendo nada, né? Porque você interpretou errado. Tem que ter muito cuidado na hora de definir essa hipótese certa. Então, beleza, né? Tem um jeito, não é direto, né? Tem um jeito raiz, você escolhe o jeito que você quer fazer na vida real, né? É um teste simples, então não é muito difícil, né? Dependendo de como você se adapta. Então, beleza, esse daí é o tipo de teste, né? Mas a gente também viu, no caso da média, teste para diferença de médias. Então, também existe teste para diferença de proporções. Tá? E por que é interessante isso? Por exemplo, podemos estar interessados em testar, né, se a intenção de voto, por exemplo, por um candidato, se é a mesma em São Paulo ou no Rio, por exemplo. Ou, sei lá, né, a proporção de desempregados em diferentes estados, ou a proporção de moradores de rua, sei lá, alguma coisa dessa, sabe? Alguma característica. Né? A proporção de erros de digitação no candidato A, no candidato, não sei. Infinitos exemplos. E, de novo, o teste funciona de forma parecida, né? No caso da média. Né? A gente tem que definir uma estatística de teste, e uma regra de decisão, e acabou. Tá? E, nesse caso aqui, para facilitar as contas, geralmente um dos testes mais usados, né, é para comparar, né, se as duas proporções são iguais, né, ou uma maior do que a outra. Você pode testar a bilateral, né? Vejam que se você passar o P2 para a direita, basicamente essa primeira seria H0, P1 igual a P2, versus H1, P1 diferente de P2. Né? Então passar para a direita. Né? Outro vai ser que P1 menor ou igual do que P2, versus P1 maior do que P2. Né? E o último vai ser P1 maior ou igual do que P2, versus P1 menor do que P2. Né? Isso daí é tranquilo. E a regra de decisão, logicamente, vai variar dependendo de qual teste, qual hipótese a gente está definindo. Então, vamos lá. A gente já sabe o teste para proporções, né? Que a gente faz esse teste aqui, né? A gente tem essa estatística aqui, e tem uma distribuição normal 0 e 1.
gente já viu isso. Tranquilo. Se tivermos outra amostra, vamos chamar de Y, vai acontecer a mesma coisa. Né? Só que, no lugar de ser do grupo 1, vai ser do grupo 2 e continua sendo uma distribuição normal. Mas, utilizando a propriedade da distribuição normal, tá? Eu vou fazer esse de cima menos esse de baixo. Tá? Utilizando a propriedade da distribuição normal, a gente vai chegar que tudo isso, tá? Segue uma distribuição normal 0 e 1. Tá? Professor, sua voz está baixa. Tá baixo? Tá, vou tentar falar mais alto aí. Tentando fazer um menos o outro, eu vou chegar que esse cara aqui é outra distribuição normal, 0 e 1. Então, beleza. O que acontece? Né? Assumindo que H0 é verdade, o que a gente tem? A gente tem que P1 é igual a P2. H0 está aqui atrás. Né? P1 igual a P2. Tá? Então, se P1 é igual a P2, eu posso chamar eles de P. Por quê? Porque são iguais, né? Então, eu vou trocar P1 e P2, né? Os teóricos, não o chapéu, os teóricos, né? Por P. Então, P menos P é 0, não vai sumir. E que vai ficar P1 menos P dividido sobre N1, mais P1 menos P dividido sobre N2. Tá? E quem que é esse P? Como eu estou assumindo que são iguais, né? E tenho duas amostras, e eu quero calcular a proporção, o que eu faço? Conto todo mundo, do grupo todo, de ambos os grupos, e divido pelo número total de elementos. Né? Então, quando eu faço N1 multiplicado por E1 chapéu, estou contando as pessoas da primeira amostra, vamos fazer do grupo A, que tem a característica de interesse, e quando eu faço N2 P2 chapéu, estou contando o número de elementos da outra amostra que também tem as características de interesse. Ou seja, aqui no numerador, eu tenho o número de vezes, né, em ambas as amostras, que tem a característica de interesse. E quando eu divido pelo número total de elementos, eu tenho a proporção estimada geral, né, considerando todas as observações. Então, beleza. Eu vou substituir, então, esse P, tá, que eu não tenho, né, por um P chapéu que eu vou estimar. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui e, em amostras grandes, ele vai continuar sendo uma normal 0 e 1. Tá? Então, você lembra que no caso do teste de médias, né, quando a gente substituía sigma por sigma chapéu, ele virava uma distribuição T. Tá? No caso da proporção, né, quando a amostra for grande, a gente não precisa se preocupar não, que isso no final das contas vai seguir uma distribuição normal. Tá? Esse fato de ele ser grande, né, e faz com que substituir P por P chapéu não muda em nada a distribuição na estatística de teste, que no caso o normal seria 1. Mas só quando a amostra for grande. Quando a amostra for pequena, existe um teste exato para fazer a conta, tá? Mas a gente não vai ver isso na matéria. Tá? Então, temos a estatística de teste, que falta simplesmente pegar nossa regra de decisão. Se o teste for bilateral, né, rejeitamos se o valor absoluto for maior do que quantio 1 menos alfa meias. Né? Duas áreas cinza, pego um do lado. Se a hipótese for unilateral e for maior, né, vamos rejeitar, né, se cair na área cinza da direita. Ou seja, se a estatística de teste for maior do que o quantio 1 menos alfa. E se a hipótese alternativa for menor, né, vamos olhar para a área cinza da esquerda, né, vamos comparar as estatísticas de teste, então, com o quantio alfa da distribuição normal. E pronto. E continua assim nosso procedimento para fazer as contas. Né? Então, vamos lá com um exemplo. Deixa eu acabar meu suco aqui. Com o objetivo de saber a opinião dos alunos do curso de Administração e Contabilidade da FAC,
uma amostra de 400 alunos do curso de administração e outra de 300 alunos de curso de contabilidade são escolhidas de forma aleatória. Em cada uma das amostras, a proporção de alunos que está satisfeito com o ensino remoto é 0,48 para a administração e 0,5 para a contabilidade. Aqui faltou um D, com os dados fornecidos, podemos dizer que a proporção de alunos que está satisfeito com o ensino remoto é o mesmo em ambos os cursos, né? Mas o que a gente quer saber, se a proporção é a mesma em ambos os cursos, né? Então, vamos definir as hipóteses, né? Como queremos que sejam as mesmas, no fundo, queremos comparar se a proporção de administração é igual à proporção de contabilidade, né? Não é igual, você passa o cara que está à direita com menos, né? Você vai chegar nesse cara aqui, né? Igual versus diferente. E é isso que você quer testar. Então, beleza. Vamos anotar as informações, né? Para o grupo 1, que vai ser a administração, temos 400 pessoas na amostra. E nossa proporção estimada é 0,48. Para o grupo 2, temos 300 pessoas na amostra. E a proporção estimada é 0,5. Então, eu vou pegar essa informação de novo e vou construir a minha estatística de teste. Tem essa forma aqui. Eu tenho aqui que é P1 chapéu, né? 0,48. Tenho aqui que é P2 chapéu, 0,5. Tenho aqui que é N1, que é N2. Está faltando apenas calcular P. Mas P eu consigo calcular com essa fórmula, né? Tenho N1, tenho P1 chapéu, tenho N2, tenho P2 chapéu e tenho N1 mais N2, né? Isso daí vai dar aproximadamente 0,49. Então, com esse P chapéu, eu tenho todas as informações necessárias para substituir, né, e calcular a minha estatística de teste. Isso vai dar aproximadamente menos 0,52. Então, eu já tenho minha estatística de teste, né, que é de uma hipótese bilateral. Agora eu vou utilizar minha regrinha de decisão para ver se eu rejeito ou não rejeito H0. Tá? Então, comparamos com o quantio 1 menos alfa meios, né? Era 1,96, e nos perguntamos, o valor absoluto da estatística de teste, que no caso vai dar 0,52, ele é maior do que 1,96? Não, não é maior. Então, não rejeitamos H0. Tá? Agora, se você quiser fazer no R, você vai utilizar de novo a função prop.test, só que aqueles argumentos que você vai passar, eles vão mudar um pouquinho. Tá? X, que antigamente era o número de sucessos, agora vai ser um vetorzinho bidimensional com o número de sucessos de cada grupo. E N, que antigamente era simplesmente o número de observações na amostra, vai ser um vetor bidimensional, né, de 2 dimensões, com o número de observações em cada uma das amostras. Tá? Você em P não vai colocar nada. Quando você não coloca nada, ele vai entender que você quer comparar uma com a outra. Tá? E esse const.label continua sendo menos alfa. Correct continua sendo false. Né? E as hipóteses alternativas continuam com as mesmas opções. Né? Para teste bilateral e unilateral. Então, beleza. Eu coloquei aqui em outra ordem, tá? Simplesmente para entrar no slide, né? Correct continua false, conf label continua menos alfa, X eu coloquei os dados do exercício, né? Espera aqui. Deixa eu só pegar aqui no R para que fique claro, tá? Deixa eu ver aqui. Temos P1 chapéu, que era 0,48. Temos N1, que era 400. Temos P2 chapéu, que era 0,5. Temos N2, que é 300. Né?
que eu preciso aqui? Segundo o que eu falei no exercício, x vetor bidimensional com número de sucessos, né? Nos grupos. Né? Vai ter que multiplicar, né, professor? Isso, então x vai ser quem? Né? Primeiro eu vou multiplicar por um chapéu, multiplicado por N1, depois eu vou fazer igualzinho. P2 chapéu multiplicado por N2. Então vai ser 192, tá? Para o primeiro grupo e 50 para o segundo grupo. Tá? Então, coloco no vetor, lembrando que esse C em minúsculo é como passamos por erros vetores, né? Primeiro vai ser 192 e depois vai ser 150, que foi o que a gente calculou, né? E os tamanhos da amostra, né, do primeiro grupo era 400, do segundo era 300. E como queremos uma hipótese alternativa, tu sai aqui, né? Então, o R faz toda a conta para nós. Olhamos para o P-valor. Tá? E como esse P-valor ele é maior do que alfa, não rejeitamos H0. A mesma decisão que tomamos fazendo na mão. Igual assim, como o P-valor for maior que alfa, não rejeitamos. Se fosse menor, a gente rejeitaria. Então, beleza. E, para terminar, um último exemplo, tá? Também com diferença de proporções. Tá? A corretora XP está definindo uma nova estratégia de captação de clientes. Tá? O Ben Shimon, que é o CEO da XP, ele suspeita que a mesma estratégia funciona pior para pessoas com idades abaixo dos 35 anos, que vai ser o nosso grupo 1, do que em pessoas com idade de 35 anos a mais, tá? Que vai ser o nosso grupo 2. Tá? Ou seja, eles querem captar clientes, tem uma estratégia de captação de clientes, e o CEO pensa, eu acho que a estratégia não funciona igual para os dois grupos, não. Ele acha que funciona pior para os mais novos, né? E ele quer verificar isso. Então, o que a gente verificou? Verificou que de 100 pessoas que foram contatadas, né, com idades abaixo dos 35 anos, ou seja, no primeiro grupo, 49 delas viraram clientes da corretora. Tá? Por outro lado, das 150 pessoas contatadas, né, com idade de 35 ou mais anos, 60 delas viraram clientes da corretora. Logicamente, estamos assumindo que as pessoas contatadas, né, foram selecionadas de forma aleatória. Com esses dados, podemos dizer que as suspeitas do CEO são verificadas? Ou seja, podemos dizer que a estratégia funciona pior, né, no primeiro grupo do que no segundo? Vamos ver. Como que o CEO quer saber que funciona pior, né? Se é pior é o quê? É menor do que outro grupo, né? Menor, ou seja, a proporção do grupo 1 menor do que a proporção do grupo 2. Então vai na hipótese alternativa. E como eu tenho que colocar o complementar, né? O complementar vai na hipótese nula. Tá? O que mais? Eu posso colocar os dados. Né? Eu tenho aqui, para o primeiro grupo, minha amostra tem 100 observações. Né? Meu P1, né, foi 49, que era os sucessos, né, dividido por 100, que é 0,49. Para a segunda amostra, tenho 150 observações, né? A proporção estimada deu 60 dividido por 150, ou seja, 0,4. E com isso, essa informação eu consigo fazer no teste. Tá? Então vamos lá. Né? Que é equivalente. Né? Eu vou calcular a estatística de teste. Eu vou ter já P1 chapéu, P2 chapéu, N1 e N2. Falta apenas calcular P chapéu. Né? Mas P chapéu é quem? Né? Basicamente o número de sucessos no numerador. Né? Multiplico o número de elementos na amostra 1 pela proporção de N1. Né? Na verdade a gente já tinha, né? Que era 49, né? É a mesma coisa. Né? Mas o número de sucessos na segunda amostra divide por todo mundo. E isso daí
E... Aqui fica confuso, porque não sei se ficou 0,49 ou ficou 0,43. Pela conta deve ter ficado 0,436. Esse 0,49 acho que deve ter errado. Isso, 43,6. Então substitua todo mundo lá na fórmula e vai dar aproximadamente isso aí 1,4. Então já tenho meio caminho andado. Eu preciso simplesmente agora verificar, né, se rejeito ou não rejeito H0. Como minha hipótese alternativa é menor aqui, eu vou olhar para quem? Para o lado esquerdo, né? A área central esquerda. Eu vou comparar com o meu quantio alfa. Tá? Esse cara aí é menos 1,64. Eu me pergunto, 1,4 é menor do que menos 1,64? Não é. Como não é, então não rejeitamos H0. Tá? E para quem gosta do R, né, colocamos o que é padrão, né, correct igual false, conf level 1 menos alfa. X é o número de sucessos, né, que era 49 no primeiro grupo e 60 no segundo grupo. N é o número de observações, que era 100 no primeiro grupo e 150 no segundo grupo. E como a nossa alternativa aqui é menor, colocamos less, é menor, né? Professor, Sim. quando a gente coloca less, o R já entende que é em relação, tipo, do primeiro grupo para o segundo, ou a gente tem que, depende da ordem que a gente colocar? Ele está entendendo que esse cara que veio primeiro do primeiro grupo, né? E que veio segundo do segundo grupo. Ah, então a Se gente tem que você tomar cuidado na isso, ordem, né? Ah, isso. tá. Se você misturar, ele vai entender outra coisa. E nos outros exemplos que a gente fez, o p-value era de alfa mesmo ou era 1 menos alfa? Não, o p-value já é certinho. Ele não mexe com esse de alfa e menos alfa, não. Ele já divide, quando é bilateral, ele divide na É sempre alfa, né? Sempre alfa. Você passa sempre 1 menos alfa aqui. Professor, o que me pega mais é esse alternativo de descobrir se é maior ou menor. É o que eu tenho mais dúvida disso tudo. É simples. Uma vez que já definiu, fica fácil, né? O problema é definir mesmo. Mas aí na prática, tenta fazer as questões de novo, aí você vai ter um pouco mais de prática aí. A gente sempre vê pelo H1, né? Oi? A gente sempre vê se é maior ou menor pelo H1. Ou não. Sim, sempre H1. Aí a gente vê se o H1, o zero for maior, aí a gente usa o less, que é menor. Isso. Se o que está à esquerda é menor do que o número da direita, né, você utiliza o less. Se for maior, utiliza o outro. Se for diferente, é o two sides. Pessoal. Caraca, professor, mas é muita coisa, hein? Loucura. Muita coisa, eu sei. Mas na prova, a prova vai ter mais de 50 questões. Que isso? Tá louco? Tanta hipótese aí que o senhor deu pra gente. Ah, mas você não vai pegar todas, você vai pegar algumas. As mais difíceis só. Não. Então, se olha para o p-valor, né? E como o nosso p-valor for maior do que alfa, então não rejeitamos. Né? A mesma conclusão que chegávamos fazendo na mão. Tá? Então você pode utilizar qualquer um dos critérios, lembrando que eu vou fazer questão de pedir código e o código tem que bater com a resposta de vocês na prova. Então, se você quer dar uma caprichada aí na matéria de hoje, você pode ver esse livro do Anderson, no capítulo 9.5 ou 11.1, que ele fala uma geral aí desses testes, tá? E deixa eu parar a gravação aqui. Então essa foi nossa última aula teórica, tá?